Neste último bloco, vamos procurar saber de nossos convidados como cuidar melhor da saúde dos animais domésticos, mutilar rabos e orelhas, esterilizar, até onde pode chegar o direito do criador de alterar o visual e a fertilidade de um animal. Antes de entrarmos nesse assunto, queria comentar os ataques de cães de raça Rottweiler a adultos e crianças. Por que os animais atacam as pessoas? Olha, Miguel, eu posso até falar com uma certa propriedade em relação a isso, porque você mencionou duas das raças que são as mais citadas como as problemáticas em termos de ataque. Em minha casa eu tenho um Rottweiler e tenho uma Pitbull, né? E são extremamente dóceis, né? E muitas das coisas que nós vemos, né, dos ataques, na realidade são coisas meio que fabricadas, vamos dizer assim, pelos proprietários desses animais, né? A índole do animal, logicamente que o animal por si só ele tem o instinto nato dele, mas muito da personalidade do animal também é influenciada pela criação, pela personalidade do proprietário, né? Lógico, volto a repetir que o animal ele tem o instinto nato dele, né? Ele vai reagir a uma agressão, um ataque, ele vai atacar em determinada situação, mas não é como nós estamos vendo, né, em algumas situações onde existem ataques de determinados cães, de determinadas raças a crianças, né? Isso muitas das vezes acontece pela maneira como o animal é criado, né? Ele é incitado a ter determinado tipo de comportamento que acaba provocando esse tipo de agressão que nós temos visto aí de vez em quando. É um cão de guarda que ataca a inocentes. Eu concordo com ele. Até ele citou que tem animais desse. Eu não tenho na minha casa, apesar de ter muitos animais, mas não tenho animal desse porte. Mas já convivi muito em relação à adoção de animais desse, sem ser filhote, e ser passado para famílias que adotaram. E se deu muito bem, porque já é mais difícil, porque o animal já tem. Com vamos colocar assim, uma personalidade dele um pouco até deformada devido aos maus tratos que ele sofreu antes, e, no entanto, quando ele vai para uma casa que ele foi respeitado, que ele vai ser amado, que ele tem uma boa alimentação, que ele está sendo respeitado do modo geral, então ele vai respeitar também. É como ele disse, ele vai se defender, gente. Se uma criança, por exemplo, a criança não entende que não pode puxar um rabo de um animal. Ela vai e puxa o rabo do animal, ela não sabe se uma orelha, não deve puxar a orelha de um cachorro. Muitas vezes o animal não se sente ameaçado e muitas vezes ataca. Reage. Mas não é porque ele fosse matar a criança. Um pau também, porque muitas crianças vão com um pau para cima do animal, a mãe e o pai não acompanham isso, e isso se dá num desfecho ruim para a criança. Mas eu concordo com ele e concordo em dizer, e afirmo em dizer que eu tenho na minha rua um animal que eu acho interessante, um pitbull de raça pura, a coisa mais linda do mundo, o cachorro, e ele dorme, para você ter ideia, ele dorme na cama, que ela é uma senhora viúva, ele dorme na cama com ela. Imenso o cachorro, eu acho interessante. Aliás, as pessoas gostam de humanizar os animais. Cachorro vestido com a camisa do clube. Cachorro de boné. Porque eu acho que ele faz. Desde que aquilo. Não é um ser humano, é um mas cachorro, olha, não é um ser humano, um mas animal. ele conseguiu. É como se ele tivesse fazendo parte integrante da família, desses casos, no caso. Desde que ele não seja essa roupa, esse adereço que coloca nele, não machuque ele, porque também tem coisas que são degradantes, no caso, né, para o animal. Mas desde que não machuque ele, olha, vamos colocar, aqui é quente. Mas se você for em São Paulo, você vai ver muitos animais de roupinha quente, porque é muito frio. Mas é para fazer o quê? Para proteger o animal, né? Bota luvinha e tudo. Porque é uma coisa que ele faz parte da família. Eu não acredito que ela está querendo fazer dele um ser humano. Mas o animal pode adoecer por conta disso, desses adereços, sapatinho, luva, pullover, cachecol? Esses adereços, eu não creio que possam vir a provocar, né? Logicamente que num clima como o nosso, né, que é extremamente quente, o animal que ele não era adaptado para aqui, vai ficar uma condição muito mais complicada para ele, né? O que às vezes a gente, até determinados veterinários orientam os seus proprietários, é que evitem, por exemplo, perfumes, né, o uso de determinados produtos que exalem um cheiro forte, porque isso pode provocar
é uma confusão, vamos dizer assim, para o animal, porque o animal, no caso dos cães, eles têm o olfato muito apurado. Né? E essa confusão de cheiros por cima do animal, do pelo do animal, isso pode provocar, né, uma certa confusão. Então, é aconselhável evitar. Né? Tem gente até que pinta o pelo do cachorro, tinge de rosa, de verde, de azul, e eu creio que isso não seja salutar. Como dormir ao lado de um cão, ou andar com um pombo, ou ter uma relação próxima, como na Índia, com os ratos. Os animais também podem ser vetores de doenças. Lógico. Né? Aí, nós precisamos ter, no caso, como nós temos falado aqui, hoje o animal ele faz parte da família. No entanto, ele por si, né, pela natureza dele, ele não tem determinados cuidados que às vezes até nós mesmos negligenciamos, cuidados de higiene. Então, determinada situação não é conveniente, não é salutar, por exemplo, você ter o cachorro lambendo as mucosas, né? Porque o cachorro ele lambe as partes, os órgãos genitais dele, depois vai lambe o rosto de uma criança. Então, isso, do ponto de vista sanitário, não é interessante. Né? O cão ou o gato, qualquer outro animal, o fato de ele transitar por áreas abertas, ele pode depois vir a estar carreando, por exemplo, alguns parasitas. E se você permite que o animal fique na sua cama, né, por mais cuidado que você tenha, ele pode estar trazendo dali do ambiente algum parasita, por exemplo, um carrapato, por mais que você tenha cuidado, mas uma horinha que o cachorro passa por ali, o carrapato acaba aderindo ali no pelo, e se ele vai para a sua cama, né, aquele parasita, aquele carrapato, ou o que quer que seja, pode ficar ali. E o animal em si, ele não tá, o seu cachorro, ele não é portador de nenhuma, pode não ser portador de nenhuma doença. Mas aquele carrapato que acabou sendo carreado pelo pelo, pode estar infectado e aí passar a ser vetor, no caso, se constituir vetor de alguma doença, não só para o animal, como para o proprietário. Aliás, a posse responsável é uma via de mão dupla, né, que serve para o ser humano como para o animal. Não é? Você tem que cuidar bem do cachorro e cuidar bem da família. Animal saudável, família saudável. Porque se você cuida do animal, se o animal está fermifugado, né, porque isso é uma necessidade básica para o animal. Periodicamente ele tem que estar vermifugado, ele tem que estar vacinado, que aquelas doenças que você sabe, quer dizer, então, tem que estar vacinado, ele tem que tomar banho regularmente, ele tem que cortar as unhas, quer dizer, tem todo um processo de higiene, gente. Realmente não é só pegar o animal e botar dentro de casa e pronto, tá bom, vou botar uma ração e vou botar a água para o animal e nada. Tem que se trocar água regularmente durante o dia, a ração não pode ficar muito tempo exposta, tem que estar limpando a orelha do animal, porque junta muito, inclusive parasita, aquelas coisas todas, quer dizer, pelo, você não pode estar deixando o animal ficar todo embolado, porque isso também prejudica a da micose na pele dele, tem uma sarna, sei lá, qualquer coisa assim. Então, ele tem que estar totalmente em dias, vamos colocar assim, para que a família também esteja. Há um tempo atrás, o município resolveu sacrificar cães, estavam com calazar, né? Leishmaniose. Na realidade, existem algumas doenças, e principalmente no caso a leishmaniose, que por normatização do Ministério da Saúde, uma das estratégias, né, no controle, né, não é a principal e não é a única, é a eliminação de cães que foram diagnosticados como positivos para a leishmaniose. Leishmaniose, até explicando, é quando o cachorro vai perdendo pelo, tem aquela sarna. Existem dois tipos de leishmaniose. Né? Existe a leishmaniose visceral, que é de fato o que é o calazar, e tem a leishmaniose tegumentar. Tá? No cão, a sintomatologia no cão para ambas as leishmanioses é muito semelhante, é muito parecida. Tá? E principalmente no calazar, com o calazar, ela é mais acentuada. Então, como os sintomas mais clássicos da leishmaniose no cão é a queda de pelo, a queda do trem posterior, que o animal fica com a parte traseira dele mais baixa, é o crescimento exagerado das unhas, a conjuntivite, entendeu? Então, tem alguns sintomas que são, quando o animal desenvolve esses sintomas, são bastante evidentes. No entanto, existem aqueles animais que são ditos assintomáticos.
Então, são aqueles animais que são portadores do parasita, do protozoário, mas que eles não exacerbam sintomas. Eles não apresentam sintomas. No entanto, embora eles não apresentem sintomas, eles têm o parasita circulando no organismo e, se houver o vetor, tá certo? Que é vulgarmente chamado de mosquito palha, tá certo? E esse vetor, ele picar o animal e ele picar outro animal ou o indivíduo, pode haver exatamente a transmissão do parasito e aí o outro animal pode vir a desenvolver a doença, como também o ser humano. É letal ao animal e ao ser humano? No caso do animal, não existe um tratamento eficaz, não existe tratamento efetivo, não existe cura, tá certo? No indivíduo, no ser humano, existe um tratamento, é um tratamento extremamente complicado, né, mas que nós hoje dispomos de medicamentos que promovem a cura do indivíduo. Alguns veterinários, né, eles estavam utilizando as drogas, os medicamentos que são utilizados no tratamento humano para fazer o tratamento animal. E isso é proibido. Existe uma portaria interministerial entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde que proíbe a utilização de medicamentos destinados ao tratamento humano para o tratamento canino. Por que isso? Porque não existem evidências, não existe comprovação científica da cura desses cães, ainda que eles tenham sido submetidos ao tratamento das drogas humanas. E isso aí melhora, logicamente, o aspecto clínico do animal, mas como o animal ele não evolui a cura, como ele não tem a eliminação do parasita do seu organismo, se porventura ele for picado pelo vetor, né, e tiver o parasita circulando no organismo, esse vetor vai transmitir a doença para um outro animal ou para um outro, ou então para o ser humano. Olha, agradeço a participação dos nossos convidados, o coordenador-geral do Centro de Controle de Zoonoses, Carlos Eduardo da Silva, e a voluntária do Grupo de Apoio aos Animais, Roseli Mergulhar. O enfoque desta semana fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Na próxima semana a gente volta a se encontrar. Uma boa noite.